Ou seja, para ter criado algo tão majestoso, esse alguém tem que estar além dessa criação. Ele tem que ser mais majestoso do que ela. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez. Aqui é o presbítero Dejaí. Estamos aqui para dar continuidade ao assunto que iniciamos na aula anterior sobre criação, queda e redenção. Quem esteve aí conosco percebeu, nós paramos aí a aula no início, só fizemos a introdução, colocando aqui os pressupostos que a gente usaríamos para essa aula, ou seja, da onde vem o pensamento teológico, da onde eu parto, que é preciso entender isso, ou seja, eu acredito na Bíblia como palavra de Deus, toda ela, eu acredito na inspiração verbal e plenária, e nós vamos trabalhar aqui uma dinâmica sobre quem criou, por que criou, para que criou, e vamos trabalhar também a ideia da queda, do pecado, seus desdobramentos, e também vamos falar aqui sobre como Deus resolve o problema do pecado no mundo, que é a doutrina da salvação. Então, fique aí conosco e vamos lá, sem mais demoras, para o conteúdo, ok? E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que a gente terminou, parou, né, na aula de número 1. Essa daqui já é a aula de número 2. Se você não assistiu a aula 1, volte lá, assista a introdução, depois você volta para cá, para você se situar e se entender onde é que a gente estamos, ok? Maravilha. Então, para você que já está aí, já passou pela aula 1, nós vimos aqui que a criação, no Salmo 19, ele tem essa informação para nós a respeito da criação, ou seja, do que foi criado. E o texto vai dizer assim para nós: o céu declara a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O céu declara a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Observe aqui, primeira coisa que o Salmo 19 ele vai deixar claro para nós é que Deus é o criador de tudo. E ele vai dizer que nesta criação nós vemos um retrato, ou seja, uma demonstração de quem é o criador. E ele vai falar assim: os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, quando você olha para estrelas, galáxias, sistema solar, buracos negros, tudo que existe no espaço, que você olha para essas coisas criadas, ou seja, você olha para o céu, você consegue perceber que alguém criou. E o interessante é que esse ser que criou todas essas coisas, ele é um ser glorioso, porque o texto diz que os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, para ter criado algo tão majestoso, esse alguém tem que estar além dessa criação, ele tem que ser mais majestoso do que ela. E é isso que o texto diz. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras de suas mãos. Esse dia no culto, uma irmã minha em Cristo Jesus estava ministrando a palavra e ela falou que você andando pelo planeta, você não consegue descobrir onde é que está a estaca que segura o céu. Ou seja, Deus projetou isso tudo e não precisa bater laje, não precisou fazer vigas para segurar o céu onde ele está. Então, os céus e a perfeição de tudo que foi criado proclamam a glória de Deus. Ou seja, quem criou foi um Deus, esse Deus é o Deus criador de tudo e ele é um Deus glorioso. E o firmamento proclama as obras de suas mãos. Quando você olha para isso tudo, alguém criou isso tudo, isso não veio do acaso. O verso 2 do Salmo 19 vai dizer assim para nós: um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela a outra noite, e sem discurso e nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até o confim do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Ou seja, quando você olha para toda a criação, para o que foi criado, os firmamentos, e você vê essa dinâmica de dias passando, chega a noite, começa um novo dia, o sol que nasce se põe, você vendo tudo isso daí, você percebe uma sabedoria por trás. E o texto diz que um dia faz declaração disso a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, e sem que se precise falar, o verso de número 4 vai dizer: mas a sua voz ressoa por toda a terra. Ou seja, onde você bate o olho na criação, você sabe se é perfeito demais para ter sido obra do acaso. Então, no contexto de criação, nós entendemos que Deus é o Deus criador de tudo. Você, caro ouvinte aí que está me ouvindo, você é criado por Deus. Deus criou você.
Deus te deu vida e ele criou isso. Mas tá bom, mas por que então que ele te criou? Vamos dar uma olhada aqui. Junto com a criação, eu quero que você observe comigo alguns outros fatores. Dá uma olhada só. Primeiro, Deus não é só o criador de tudo, mas ele também é alguém que tem algumas coisas para nos mostrar. Primeiro, coloquei aqui o vídeo aqui para você dar uma olhada aqui na beleza da criação, sol, lua, estrela. Enquanto você vai vendo isso, nós podemos perceber aqui algumas coisas. Primeiro, quando você abre a Bíblia em Gênesis 1 e 31, que foi o verso que a gente leu, na lição passada, você percebe que Deus criou tudo e tudo que foi criado por Deus é bom. Observe Gênesis 1 e 31, vai dizer, e viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Então, tudo que Deus criou é bom. Segunda coisa, observamos a partir do Salmo 136, verso 1, que Deus criou tudo bom porque Ele é bom. Observe aqui a dinâmica aqui, vamos pensar aqui de forma lógica. Se um ser é justo, espera-se que ele faça justiça. Se um ser é bom, espera que ele faça bondade. Se um ser é verdadeiro, espera-se que ele fale a verdade, certo? Então, o que o ser é define o que ele faz. Se ele é justo, ele vai fazer justiça. Se ele é certo, ele vai fazer coisas certeiras. Se ele é verdadeiro, ele vai fazer coisas de verdade, certo? Então, se tudo que Deus criou é bom, o Salmo 136 diz assim para nós: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Então, ao olhar para toda a criação e ver que Deus disse que isso tudo era bom, é porque tudo aqui estava plenamente de acordo com a natureza de quem Ele era. Assim que Deus terminou de criar, criou o sistema solar, criou o homem, o sol, a lua, as estrelas, criou o primeiro casal, criou tudo, terminou a criação do Gênesis capítulo 1 e 2, Ele agora vai dar o relato e dizer que tudo aquilo era muito bom. Então, ou seja, em tudo que existia, não havia nada que contrariasse o caráter do Deus que o criou. Exemplo, cada vento que soprava, cada onda que batia nas pedras, cada bicho que nadava no mar, cada ave que voava, tudo que existia proclamava quem esse Deus é. Agora observa só, Deus é bom, por isso ele faz coisas boas e isso daqui se aplica também aos outros atributos de Deus. Se Deus é justo, ele faz coisas justas. Se Deus é honesto, ele faz coisas honestas. Se Deus é fiel, ele faz coisas fiéis. Então Deus fez coisas de acordo com o caráter dele. Maravilha? Então, uma vez aqui observado isso, podemos perceber aqui algumas coisas que Deus criou e que é bom. A aplicação aqui do Gênesis 1 e 31. Louvai, viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Primeira coisa que Deus criou, e que está implícito aqui nesse texto do que Deus criou e que era bom, é que a liderança, ela é boa. Se você puder dar uma olhada comigo, o texto de Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26, vai nos dizer que Deus fez o homem e ordenou a ele dizendo o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Então, a liderança, ela é algo bom, a autoridade dada por Deus é algo bom. Entenda-se aqui que autoridade não quer dizer poder para proibir alguém de fazer alguma coisa, mas autoridade aqui está ligada à ideia de preservação. Seus pais têm autoridade sobre você e essa autoridade é dada a eles e eles usam isso para conservar a tua vida, para preservar você, para te manter, para decidir coisas enquanto você ainda não consegue decidir por você mesmo, decidir as melhores coisas, tentando preservar você no melhor caminho. Então a autoridade está mais ligada à ideia de conservar, de preservar, de manter, do que propriamente a ideia de poder impor sobre alguém. E nesse caso, a liderança ela foi criada por Deus e a liderança ela é boa. Mas não é somente isso. Observe também que não é só a liderança. Observe que Deus também tinha criado a família e a família ela é boa. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 27, vai dizer o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Verso 28 vai dizer: e os abençoou e disse: crescei, multiplicai, povoai a terra e sujeitai-a. E dominai sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra.
Observe então que a família, aqui no versículo de número 27 e 28, parece que Deus só tinha feito o homem, né? Vai dizer que fez Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, da ideia de que o casal já estava feito. Porém, você só vai ver o relato detalhado da criação da primeira família no capítulo de número 2. Porém, antes de Deus dizer que tudo era bom, ele disse primeiro que havia algo que não era bom. Ele olhando para Adão e vendo Adão sozinho, não tendo uma companheira com ele, ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma companheira que lhe seja idônea. Então Deus criou a mulher e ele, depois de haver criado e formado o primeiro casal, o texto vai dizer no capítulo 1 de Gênesis, verso 31, viu Deus tudo quanto havia feito e eis que era muito bom, inclusive a família que estava ali no meio. Então a família é algo bom e a liderança é algo bom, mas não é somente isso. Temos também aqui a descrição de algo a mais ainda, né? Se você der uma observada, nós percebemos que a liberdade, ela também é algo bom. Observe que no capítulo de número 2, Deus vai falar com o homem dizendo: olha, de toda árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, nem nela tocareis, para que não morrais. Neste caso, Deus aqui está dando ao homem a liberdade. O que é a liberdade? Liberdade é você conseguir estar à altura de cumprir regras. Observa que definição aqui interessante. De novo, anota aí no teu caderno. Liberdade é você conseguir estar à altura para cumprir regras. E como é que eu posso definir isso daqui? Simples. Uma pessoa que faz o que quer, essa pessoa não é livre, ela é libertina. Vamos lá. Eu tenho liberdade para dirigir em São Paulo, mas a minha liberdade ela tem restrições, eu tenho regras a cumprir, eu tenho que me manter dentro dessas regras. Que regras são? Eu não devo passar de 90 em uma via de 60. E não é que eu andando a 60 na via, a minha liberdade está sendo tolhida. Ao contrário, é para manter a minha liberdade que as regras existem. Então Deus deixou no Éden uma prova para o homem de que ele era livre. Ele poderia tomar ou não. Primeiro, ele estava à altura de viver sem aquilo. E segundo, Deus não queria ninguém ao lado dele preso. Então, portanto, estava ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem não pecasse. Porém, nós sabemos aí o que aconteceu. Só que olhando aqui de certo ponto, a liberdade ela é boa, a liderança ela é boa e a família ela é boa. Até então você está entendendo? Já dá para você deixar um like aí e escrever aí o que você está achando aí da aula de hoje, ok? Então, continuando ainda a lógica do raciocínio, podemos perceber aqui nessas três coisas aqui a partir da criação. Primeiro, a partir da liderança, nós conseguimos perceber algo a respeito de Deus. Observe, Deus ele é um Deus que tem prazer, ou seja, uma vez que ele criou a liderança, ele criou com um foco de demonstrar quem ele é. E quem ele é? Ele é um Deus que é o grande governante sobre nós. Então, quando ele dá a liderança na mão do homem, disse, ó, dominai sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que rasteja, o homem agora ele seria um governante sobre tudo. Porém, a própria ação da liderança na mão do homem mostraria para ele, puxa, se eu como pequeno tenho capacidade de governar sobre isso aqui, imagina quem está governando tudo isso que é a minha vida e todas essas coisas. Então, quem criou isso tudo mostraria uma liderança maior. Então, a liderança dada à humanidade deveria mostrar a ele que nós temos um líder supremo sobre nós. Outra coisa que podemos perceber é a respeito da família. Na família, nós conseguimos perceber que Deus é um Deus de comunhão, de convivência, ou seja, ele não é simplesmente um Deus de teoria. E nisso daqui faz bem a gente perceber que, assim como o Pai, o Filho e o Espírito subsistem são três pessoas distintas que subsistem em uma única forma de Deus, assim também Deus criou a família para demonstrar essa ideia de comunhão na vida da humanidade. Então, enquanto o homem está envolvido com a sua mulher e sua prole e os seus filhos, observa-se assim que Deus é o Deus que se revela também através disso, através da comunhão. Uma das coisas que Deus muito faz e o tempo inteiro é usar a linguagem humana
para nos transmitir lições. Então, na liderança, Deus está mostrando que ele governa e cuida da gente. Na família, ele está mostrando que ele é um Deus de comunhão e convivência com a gente, um Deus que quer estar perto, não simplesmente ser o Deus da teoria. Então, temos ainda mais coisas aqui para observar. E na questão da liberdade, nós podemos perceber que Deus é o Deus, ou seja, percebemos que ele é um Deus que não quer pessoas perto dele por obrigação. Ou seja, Deus não quer você ou eu do lado dele fazendo coisas só porque fomos obrigados. Aliás, se ele quisesse assim, ele não teria deixado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não deixaria sobre nós a possibilidade da gente contrariá-lo. Aliás, a nossa liberdade nos dá essa condição, a possibilidade de contrariar a Deus. Mas liberdade não é cumprir regras, é assim. O homem, antes do pecado, ele estava plenamente de acordo de se manter em um projeto que Deus fez para que nada desse errado. Porém, a própria liberdade do homem fez com que ele perdesse isso. Então, a liberdade, ela mostra que Deus é um Deus que não quer ninguém perto dele por obrigação. Então, assim, Deus não quer que você vá à igreja por obrigação, Deus não quer que você ore porque se sente obrigado, Deus não quer que você jejue ou pegue a Bíblia porque você está se sentindo pressionado, obrigado, ou a mão dele está pegando no seu pescoço. Mas ao contrário, ele quer que você use disso sabendo que ele é o Deus que quer que a tua liberdade seja usada também para se aproximar dele. Uma vez entendido que a família, a liberdade e a liderança foram criadas por Deus e foram feitas para que Deus se manifestasse através disso, vamos colocar uma pausa aqui e iniciaremos no próximo vídeo, na terceira aula, voltaremos trabalhando diretamente sobre a ideia da liberdade. E para você que ficou até aqui, saiba que esse conteúdo para ser produzido deu um pequeno trabalho para nós e a única coisa que esperamos em troca é deixa aí aquele like, aquele comentário, quer seja bom, quer seja produtivo, quer não gostou do conteúdo, coloca aí nos comentários, estaremos aí dispostos a ouvir, aperfeiçoar e melhorar naquilo que pudermos. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.